Olá, uma boa tarde de sexta-feira a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 9 de dezembro de 2016, no ar Boletim Primavera. Uma assembleia com os credores da Criciúma Construções foi realizada no dia de ontem. A reportagem é de Morgana Salvador. Os credores da Criciúma Construções e de todo o grupo Cisesc participaram de uma assembleia que tinha o objetivo de aprovar ou não o plano de recuperação. Durante a assembleia, os advogados que defendem as associações de credores da Criciúma Construções pediram para fazerem algumas alterações que foram concedidas pelo gestor judicial. Participaram da assembleia ex-funcionários, bancos, fornecedores e compradores de imóveis que não foram entregues. Até o início da tarde havia sido aprovado o plano a respeito da Criciúma Construções. No entanto, outras razões sociais que fazem parte do grupo foram analisadas no decorrer da tarde. Se as partes não entrarem em um acordo, o pedido de falência não está descartado. A situação que parece mais encaminhada até o momento é a dos trabalhadores. Uma assembleia havia sido marcada na semana passada e não aconteceu devido à falta de quórum. Os deputados da bancada do Sul, que intercedem pela reabertura do Hospital São José de Criciúma, conseguiram, junto aos responsáveis pelos recursos, a liberação de R$2 milhões que foi confirmada pelo governo do estado na última quarta-feira. Ao mesmo tempo, o município ficou com a incumbência de quitar R$3 milhões da dívida. O pedido de um gesto por parte da direção do hospital também foi feito pelos deputados para a reabertura das portas em favor do atendimento da população, que é a mais prejudicada até o momento. Enquanto aguardam os pagamentos já garantidos, os parlamentares solicitaram mais atenção e mais recursos para o governador Raimundo Colombo, o vice Eduardo Moreira e o secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinubing. A resposta sairá nos próximos dias. A Câmara dos Deputados aprovou a nova lei de imigração que revoga o Estatuto do Estrangeiro, legislação do governo militar que está em uso desde 1980. O imigrante passa a ser visto agora como uma pessoa com direitos e não uma ameaça à segurança nacional. Os refugiados chegam aos milhares ao Brasil todos os anos. Hoje vivem no país aproximadamente 6 milhões de estrangeiros, de vários lugares e culturas. Sem falar português, sem emprego, mas cheios de esperança. A adaptação em terras brasileiras poderá ser facilitada com a aprovação na Câmara dos Deputados de uma lei que garante aos imigrantes condição de igualdade com os brasileiros. Com a nova legislação, se tornam invioláveis o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade e o acesso aos serviços públicos de saúde e educação. O imigrante também passa a ter direito à documentação que permite ingresso no mercado de trabalho e direito à previdência social. A nova lei de imigração deve substituir o Estatuto do Estrangeiro, que está em vigor desde 1980. O projeto também acaba com uma série de restrições, como a proibição de estrangeiros participarem de manifestações políticas e sindicatos, e assegura aos imigrantes detidos nas fronteiras acesso a um defensor público e proíbe a deportação imediata pela Polícia Federal. A proposta tipifica como crime a ação de traficantes que promoverem a entrada ilegal de estrangeiros em território nacional e de brasileiros em país estrangeiro. Fixa como punição ao tráfico de pessoas a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. A sanção pode ser agravada se houver violência. O texto consolida iniciativas que eram provisórias, como os vistos humanitários. Hoje são concedidos de forma extraordinária para os haitianos afetados pelo terremoto de 2010 e refugiados da guerra da Síria. Durante a votação, o projeto enfrentou a resistência de vários parlamentares, entre eles o deputado do PSC do Rio, Jair Bolsonaro. Nós não podemos, exatamente nesse momento de crise mundial, escancarar as portas do Brasil para todo quanto é tipo de gente aqui dentro. E a Polícia Federal não poderá deportá-lo imediatamente. Será que os deputados querem aprovar isso? Nós não podemos ter no Brasil aqui uma situação como da Europa.
Meu Deus do céu, todo mundo vai querer vir para cá, vai dizer que é refugiado e não vai querer sair do país. Por isso nós temos que suprimir, o voto é não. A legislação também restringe abusos. A Polícia Federal passa a ter um prazo de 24 horas para decidir o que fazer com o imigrante. Muitos passam dias e até meses numa área dentro do aeroporto de Guarulhos, dormindo no chão e sem alimentação. Nós do PSOL consideramos que essa lei da migração, que está aqui em discussão, ela é muito positiva. Inclusive o trabalho da Câmara em relação à matéria que veio do Senado, através do deputado Orlando Silva, fez melhorias consideráveis no projeto. Daí a dizer que o PPS, um partido que tem a visão daqueles que entendem que o humanismo é uma relação internacional, por isso a palavra estrangeiro é para o estranho. Nosso partido, identificado com esta proposta, vota sim, com louvor ao trabalho feito pelo deputado Orlando Silva e a deputada Bruna Furlan. Senhor presidente, há cerca de 36 anos o Brasil clama por uma nova lei de imigração. O chamado Estatuto do Estrangeiro praticamente criminaliza o migrante, indo de encontro com uma das características fundamentais desse país, que é estar de braços abertos para todos os povos. O texto original do Senado sofreu mudanças, por isso o projeto deve passar por nova votação na Casa, ainda sem data marcada. A Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, ganhou um prêmio de reconhecimento nacional. Entenda melhor essa história através da reportagem da jornalista Morgana Salvador. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, foi reconhecida através do Índice das Universidades Empreendedoras. O reitor não esconde a alegria de receber tal reconhecimento. Nós recebemos com muita alegria, como não poderia deixar de ser, porque a gente sabe o trabalho sério que nós desenvolvemos aqui na instituição. E a gente sempre tem desenvolvido a consciência de que nós temos que fazer o melhor que pudermos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, por causa da missão da instituição que a gente tem, missão institucional que a gente tem. E não é para nós ficar nos preocupando em fazer as coisas para atender a avaliação em larga escala, que não é esse o nosso objetivo. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder, no sentido do compromisso social que a gente tem. E o que está acontecendo é que, a partir dessa conscientização e desse planejamento da instituição estratégico, PDI, Plano Institucional, nós estamos fazendo, com certeza, um trabalho de qualidade, porque estamos sendo olhados de fora e reconhecidos por essas avaliações, sem a gente ter a mínima ideia que está sendo avaliado. As universidades participaram de uma análise em diversos quesitos. A Unesc ficou em segundo na cultura empreendedora e em terceiro no indicador de infraestrutura. A avaliação ela foi feita em seis quesitos, 6 indicadores. Os indicadores estão, além da cultura inovadora e da infraestrutura, também foi avaliado a questão da inovação, a questão da extensão, a questão da internacionalização e também a questão do capital financeiro. O empreendedorismo é uma bandeira da instituição e ter essa disciplina em todos os cursos de graduação faz a diferença nos alunos formados na universidade, que estão preparados para todas as situações que a vida profissional pode apresentar. A gente sabe que precisa que as pessoas saiam daqui com uma excelente formação para servir as instituições que já estão instituídas, mas também criar outras instituições, que eles saiam daqui entendendo e fortalecidos e empoderados no sentido de eles acreditarem que eles são capazes, sim, de criarem as suas próprias possibilidades de atividades profissionais. E elas, aqueles que iriam, pode gerar outros empregos, outros postos de trabalho. Então é esse movimento que a gente procura fazer. E é um pouco da missão das nossas instituições também. Elas têm que formar para além do que está colocado hoje. A gente precisa ser vanguarda, formar para ser vanguarda da sociedade em relação a princípios, a projetos da própria relação, das próprias transformações que precisam acontecer na universidade, mas também dos seus próprios negócios, seus próprios empreendimentos, as suas próprias atividades. Pensando na melhoria coletiva sempre. Quer dizer, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir gerar mais emprego, eu vou gerar mais renda, eu vou melhorar a qualidade de vida de mais pessoas, sempre nesse espírito também coletivo. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região.